Boa noite. Hoje eu irei falar sobre a Inquisição e as contribuições da Igreja Católica para a justiça laica ou direito comum. Bom, começando, é importante salientar que, graças à Inquisição, que o hábito social do olho por olho, dente por dente, foi desnormalizado na sociedade. Com efeito, a investigação criminal surgiu no direito canônico da Igreja, que contribuiu com os direitos civil e penal, evitando assim condenações injustas que antigamente aconteciam com frequência. E outros fatos históricos sobre a Inquisição podem ser aprendidos no livro A Inquisição em Seu Mundo, de João Bernardino Gonzaga, historiador e professor de Direito Penal na USP. Apesar de tal avanço da Igreja, a justiça comum dos séculos XIII ao XVIII desconhecia parte das garantias individuais da atualidade. E, ao contrário da justiça comum desse período, a da Igreja adotou a privação de liberdade como pena, recolhendo os condenados a uma cela para a expiação da falta cometida e com a função reeducativa de estudo e meditação. Aí está outra contribuição da Igreja Católica para a legislação laica, de modo que a partir do século XIX até os dias de hoje, as penas privativas de liberdade constituem os modernos sistemas de segurança. Como lembrete da sua origem, as prisões são chamadas de penitenciárias, e nelas as celas reproduzem as celas monásticas, que os mosteiros destinavam às penitências. Então, daí o nome penitenciárias para as prisões. Diferente do direito canônico da Igreja, com sua misericórdia e função reeducativa, na justiça laica haviam castigos severos, com um sentido de vingança contra aqueles que violavam as ordens de Estado. Antes da implementação da Inquisição no século XIII, no século XII, a Universidade de Bolonha, abre parênteses, a primeira do mundo, fundada pela Igreja Católica, fecha parênteses, restaurou o direito romano, ou seja, o Corpus Juris Civilis, em latim como era chamado, um conjunto prático e coeso de normas. O direito romano estava assentado na ideia de centralismo político, o que corroborou com o predomínio do poder régio na Europa. Apesar disso, os juristas medievais o reformularam de uma forma que mais trouxe progresso, já que os costumes feudais eram rudimentares. O único país da Europa Ocidental que não adotou o direito romano foi a Inglaterra, tanto que ali não progrediu o direito comum laico. No entanto, um adendo positivo foi que na Inglaterra não foi empregada a tortura, fruto venenoso desse mesmo direito romano, que se difundiu em outros países europeus. A atual tripartição política dos poderes do Estado veio a ser implementada no mundo ocidental no fim do século XVIII, teorizada pelo filósofo francês Charles Louis, o Barão de Montesquieu, que propôs o Estado repartido entre poderes legislativo, executivo e judiciário, cada um soberano e independente na sua área de competências, o que resultou em a justiça ter liberdade em seu exercício e agir com mais equilíbrio, sem mais haver a necessidade do direito canônico da Igreja interferir em assuntos da justiça laica para suavizar e amenizar abusos do Estado. Como produto de seu tempo, a Inquisição deve ser analisada pelo historiador a partir das circunstâncias do período em que ela atuou. Cabe ao historiador, compromissado com seu ofício, desmentir anacronismos carregados de julgamentos dos padrões contemporâneos, pois um dos princípios básicos da historiografia é que a análise dos fatos históricos deve ser feita dentro das épocas em que tais fatos históricos se desenvolveram, refutando assim prerrogativas falaciosas como a que diz que a Igreja teria condenado milhares de pessoas. A Inquisição nunca se resumiu à esfera eclesiástica.
visto que teve a participação do poder secular, como por exemplo na repressão dos cátaros, por eles negarem o mundo material, abro parênteses, condenando as riquezas da nobreza, como se a nobreza não tivesse direito de ter nenhuma riqueza, não só a nobreza como a população no geral, fecha parênteses. Além disso, o poder secular abusou de sua autoridade no Tribunal da Inquisição em mais 2 casos famosos, como lembra João Bernardino Gonzaga. O primeiro deles, a condenação dos Templários, em 1312, contra os quais o rei francês Felipe IV o Belo moveu a Inquisição com o intuito de possuir os bens da Ordem dos Templários. E, em segundo caso, em 1431, a condenação de Santa Joana d'Arc, a jovem guerreira promessa da França, que incomodava a coroa da Inglaterra, pelo seu zelo cristão e seu patriotismo na França. O auge da prepotência do poder régio na Inquisição foi entre os séculos XVI e XIX, quando as coroas de Espanha e Portugal utilizaram da religião para fins políticos, mediante nomes por eles mesmos nomeados, que provocou a quebra de vínculo institucional com a Igreja Católica, no que se refere à Inquisição, e o apoderamento da Inquisição para o poder secular. Sobre os abusos do Estado nesse contexto da Inquisição, vou trazer aqui como citação a abordagem de Bernardino Gonzaga a respeito disso. Bom, anotemos também que as pessoas ficavam entregues aos caprichos das autoridades, porque faltavam meios processuais expeditos para cortar os abusos. Não havia qualquer providência legal, como o atual habeas corpus, apta a fazer cessar prontamente os constrangimentos ilegítimos.